Vamos louvar o nosso Deus. Vamos colocar de pé, vamos estar orando para a gente iniciar mais um culto. Graças a Deus, com a permissão dele estamos aqui, né? Se não fosse a graça do Senhor, não estaremos aqui. E Ele nos permitiu. Vamos estar orando. Oremos. Santo Deus e amado Pai, graças te dou, Senhor, por mais uma oportunidade, Deus, de que temos de estar reunidos juntos, Deus, para louvarmos e aprendermos mais de Ti. Amém. Abençoe, Pai, cada família aqui representada. Obrigada, Pai, pela saúde que o Senhor tem nos dado, tem restaurado, Deus. Obrigada porque Tu permaneces o mesmo, Deus, o Senhor não mudou. Que o Senhor venha, Pai, falar conosco. Venha, Pai, tirar todo o espírito, Pai, contrário à Tua vontade nesse momento, em nome de Jesus. Nós empreendemos toda a ação do inimigo, pois agora, Pai, estamos diante de Ti. E onde o Senhor está, Pai, não tem espaço, Deus, para o inimigo agir. Amém. Que o Senhor venha nos proteger, venha abrir os nossos corações, falar conosco, Deus. Estamos aqui porque Te amamos, queremos ouvir a Tua voz, Deus. Muito obrigada, Senhor, pela Tua misericórdia e graça. Em nome de Jesus. Amém. Vamos estar lendo todos juntos Lamentações 3. Versículos do 22 ao 27. Vamos estar lendo todos juntos, a partir do 22. Vamos lá? A benignidade do Senhor jamais acaba. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que o esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Amém? Vamos louvar o nosso Deus com tudo que temos, pois Ele é digno. Glória a Deus. Vamos estar nesse momento que seja um momento único em nossas vidas. Amanhã só Deus saberá o nosso dia. Amém? Que cada louvor, cada palavra que será falada aqui, que seja a sua oração. Amém, meus queridos? Que possamos, através deste louvor, fazer uma oração ao Senhor, declarar ao Senhor sobre as nossas vidas. Amém. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro em dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em Teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro em dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem,
que a videira não deu seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não deu seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Glória a Deus, meus queridos. Meu querido, você declarou isso hoje, amém? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimentos nos campos, eu me alegrarei em ti. Amém? Isso é forte, irmãos. Isso não é de ser cantado da boca para fora, é ser cantado daqui. Porque quem crê, quem cantou e creu, o Senhor fará milagre na sua vida. Amém? Glória a Deus. Declare, queridos, o plano do Senhor é perfeito sobre a sua vida. Pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu, resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E a sua vida como está, meu querido? E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Salvação encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar
Graça e paz, amados, mais um domingo na presença do Senhor, adorando a Deus em comunidade. Como é bom, irmãos, poder ter voltado esse tempo de igreja, de poder estar junto, né? Estar aqui unidos, crendo com o mesmo propósito, vivendo, irmãos, aquilo que Deus tem para nossas vidas. E hoje é um dia especial, mais um domingo especial na presença do Senhor, porque o Senhor é conosco, porque o Senhor Deus tem nos chamado para ser um integrante dele, para fazer parte da sua família. E hoje eu quero pensar com os amados a respeito da palavra de Deus, dos grandes milagres e maravilhas que Jesus fez, das narrativas, né, que nós encontramos tantos milagres e maravilhas. E todas elas, irmãos, todos esses milagres, essas maravilhas que Deus fez, Jesus fez, enquanto Ele esteve na terra, eram uma prova do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, da sua graça estendida sobre nós. E hoje eu quero convidar os amados a meditar comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 5, o Evangelho de Jesus, escrito pelo evangelista Marcos, no capítulo 5, nós vamos aprender um pouquinho daquilo que Jesus fez, né? Com a vida deste homem que pôde experimentar um milagre grandioso na sua vida. E eu tenho certeza que eu e você também, Deus tem milagres, Deus tem planos para nossas vidas, como Ele fez ali na vida daquele homem. E eu tenho certeza que Deus também tem algo especial para a sua vida nesta noite. E nós vamos ler um texto da palavra do Senhor aqui no capítulo 5, no verso 1 em diante, tá? Vamos ler um texto bem longo, tá? Porque é a história da narrativa, mas eu creio que você vai valer a pena. Talvez você não tenha lido esse texto prestando atenção, ou talvez você já prestou, mas eu tenho certeza que Deus tem algo diferente para a sua vida. Você também que irá nos ouvir também pela internet, depois, pare um pouquinho, dedique um tempo, tá? E ouça aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus quer ensinar você através desse texto. Vamos ao Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 1 diz assim: Chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gerazenos. E logo que Jesus saíra do barco, lhe veio ao encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele desfeitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia domar. E sempre de dia e de noite andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo, pois, de longe a Jesus, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse-lhe: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dizia: Saia desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e rogaram-lhe, pois, os demônios, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E ele lhe permitiu. Saindo então os espíritos imundos, entraram nos porcos, e precipitou-se a manada, que era de 2.000, pelo despenhadeiro do mar, onde todos se afogaram.
Nisso fugiram aqueles que o apacentavam e o anunciaram na cidade e nos campos, e muitos foram ver o que era aquilo que tinha lhe acontecido. Chegando-se a Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, sentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que tinham visto aquilo contaram-lhe como havia acontecido ao endemoniado e acerca dos porcos. Então começaram a rogar-lhe que ele retirasse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogavam-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe o quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou, pois, e começou a publicar em Decápolis tudo quanto lhe fizera Jesus, e todos se admiravam. Irmãos, a palavra do Senhor é muito rica. E quando nós lemos essas narrativas, vemos esses milagres, essas maravilhas, que são frequentes nos evangelhos, a ponto de João escrever, dizendo que se fosse registrar tudo que Jesus fez, os livros da sua época não conteria, de tantos milagres e maravilha. Jesus veio com um propósito: libertar o homem. Jesus veio trazer ao homem liberdade, libertação. Jesus veio trazer vida. E essa narrativa, aqui o texto diz que chegando eles à outra margem do mar, lado do mar, Aqui quando nós lemos, se você ler um pouquinho adiante, temos aqui a narrativa daquela tempestade que está acontecendo no mar. Os discípulos estão ali, Jesus está dormindo à proa daquele barco, Jesus está ali descansando, e de repente vem uma tempestade, os discípulos, então, eles estão remando para chegar do outro lado, e eles percebem que aquilo está muito difícil, e então eles gritam, eles acordam, eles despertam o mestre, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos. Então eles estavam de um lado de Nazaré, da Galileia, do outro lado da Galileia, e eles estão indo para o lado. Jesus, ele vai mudar o curso ali da onde ele está. Ele vai atravessar para o outro lado do Oriente, e ele vai em busca de alguma coisa. E nesse tempo acontece essa tempestade, e os discípulos então começam a ver também ali um grande milagre, quando eles mesmos ficam surpreendidos, dizendo: que homem é este, que até o mar e o vento lhe obedecem? E eles chegam então ao destino que Jesus planejou, que Jesus propôs a estar, porque Jesus queria estar do outro lado, e Jesus vai lá do outro lado. Por que Jesus vai daquele outro lado? Porque Jesus atravessa para a terra dos gentios, ele deixa o povo ali de Israel e vai para a terra dos gentios, porque aqui é Gadara, aqui Decápolis é a parte gentílica, as cidades dominadas pelos romanos, e uma cidade muito dominada pelas divindades espirituais malignas, a tal forma que aqueles espíritos malignos que está naquele homem, eles não querem sair dali. Eles clamam para Jesus dizendo: deixa-nos aqui nessa região, não nos atormente, não nos mande embora, nos deixa aqui nesse lugar. Era uma cidade, era um lugar dominado por divindades espirituais malignas. E Jesus, ele vai ali e de repente ele tem um encontro, ou melhor, esse homem, ele depara com este homem. Não é por acaso, meu irmão. Jesus não trabalha no acaso. Você está aqui, Jesus está aqui, não é fruto de um acaso. Não é porque você não tinha nada, nenhum lugar para ir. É porque Jesus teve um encontro, Jesus quis marcar esse momento comigo e com você, para que a gente pudesse estar aqui na presença dele. E o que acontece? De repente Jesus está entrando na cidade, e vem então ao encontro dele este homem que é possuído por uma legião de demônios.
E é o próprio texto, é a própria resposta daquele homem, que não é ele que está respondendo, mas sim aquelas divindades que estão nele, aqueles demônios, anjos caídos que estão nele, e diz, Jesus pergunta, qual o teu nome? E ele diz, meu nome é Legião, porque nós somos muito. Imagina, irmãos, que nós estamos aqui num contexto romano. Um contexto romano, aqui significa mais ou menos uma legião, uma tropa de soldado, um exército de soldado composto por 6.000 soldados. E quando esse grupo, a elite ali do exército romano entrava, essa legião de exército romano, soldados romanos mais bem preparados, flecheiros, ali os lutadores, os arqueiros, entrava, eles acabavam com a cidade, eles dominavam, e aqui era uma cidade dominada pelos romanos. Então, o diabo, ele se manifesta dizendo, olha, meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Irmãos, essa narrativa, ela nos também chama a atenção a respeito de realidades que acontecem e que muitas das vezes nós não estamos prestando atenção. Tá? Demônios, o diabo, seus anjos caídos, os demônios, irmãos, eles existem, eles estão por aí, eles estão dominando muitas das vezes, e existem, irmãos, muitas alertas a respeito disso, e a Bíblia nos traz muitas recomendações a respeito disso. Então nós precisamos parar, não sermos incrédulos, irmãos, a respeito de anjos, de demônios que estão por aí, estão soltos. O próprio Cristo diz que eles andam ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando uma presa fácil de ser tragada. É uma realidade. E Jesus, ele dialoga com esses demônios, com essa legião, e eles clamam para Jesus, dizendo, não nos leve para lá, não nos expulse dessa cidade. Mas o que eu quero pensar com vocês, irmãos, a respeito disso, é da vida deste homem. Eu quero pensar com você sobre um encontro com Cristo traz libertação. Um encontro com Cristo traz libertação. A pessoa que tem um encontro com Cristo, irmãos, ela vai descobrir, irmãos, a liberdade. E Jesus disse isso: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E talvez caiba para mim e para você uma pergunta: quem governa a minha vida? Quem governa a sua vida? Porque, irmãos, aqui nós vamos entender na história deste homem, irmãos, que ele tem um governo sobre a sua vida: diabo e seus anjos. A Bíblia, ela relata, irmãos, que aquele homem, ele tinha ali, essa legião, ela escravizou esse homem. Aonde ele vivia? Aonde ele morava? Nos sepulcros, nos cemitérios. Cemitério, sepulcro, irmãos, é lugar de quem? De pessoas mortas. E esse homem vivia lá, um lugar de morte, era um morto vivo. Quem falava com Jesus não era o homem, era o diabo que estava nele. Espiritualmente este homem era morto, ele não existia. Paulo, ele nos ensina na carta aos Efésios, dizendo que nós fomos vivificados por Jesus. Ele nos deu vida, ele nos ressuscitou, ele nos vivificou, porque estávamos mortos em delitos e pecados. O homem sem Cristo, irmãos, é um homem morto espiritualmente, é um homem que ainda não experimentou a vida, e este homem, ele está dominado. Quem governa a vida dele é o diabo, é os demônios, é os anjos caídos, que estão dominando a vida daquele homem, e eles falam por aquele homem, eles prende aquele homem, escraviza aquele homem, eles faz aquele homem se matar, se mutilar, se machucar. Porque quando nós lemos o texto, e se você prestou atenção no texto, o que acontece? Aquele homem, ele era preso, ele se machucava, ele pegava pedra e batia em si mesmo.
O diabo faz isso. O diabo faz a pessoa perder o senso, irmãos, da dignidade, da vida, do interesse próprio, da vida própria, irmãos. O diabo tira das pessoas o privilégio de viver. Quantos se suicidam? Quantas pessoas encontramos, irmãos, que diz que não tem mais prazer em viver? Se morrer para ela está tudo bem. Como se ela soubesse qual é o outro lado do qual ela vai encontrar lá fora. Porque a vida não encerra aqui apenas, nessa vida cotidiana nossa. A vida tem lá na frente algo mais, ela continua. O homem foi criado um ser espiritual, um ser eterno. Nós fomos criados para viver, não fomos criados para morrer. E o homem, por mais que o corpo volta a pó, de onde ele veio por causa do pecado, por causa daquela sentença que Deus declarou sobre o homem ali no Éden, irmãos, a Bíblia diz que o espírito volta para Deus. E que todos irão ressuscitar, e todos irão comparecer diante do tribunal de Cristo. E a pergunta que deve pairar sobre mim e sobre você: quem está governando nossas vidas? Irmãos, não precisa, esse homem, ele era, literalmente, ele vivia aprisionado por Satanás. Literalmente. Satanás respondia na boca desse homem. Mas, irmãos, muitas pessoas estão aprisionadas por Satanás e não estão sabendo. Às vezes estão nos seus maravilhosos consultórios, estão nos diversos lugares, nos tronos dessa terra, mas dominada por Satanás, fazendo tudo aquilo que Satanás quer. Às vezes, e essa pergunta, se você refletir bem nela, quem governa a sua vida? Porque, irmãos, só existe dois governos, ou Deus ou Satanás. Eu e você não temos nenhuma condição de governar a nossa vida. O homem não governa a sua própria vida. Quem governa a nossa vida ou é Deus ou é Satanás. Nós não temos o governo da vida. Nós não temos o poder do governo. Você não pode dizer o que você vai fazer amanhã. Você pode planejar, mas você não determina o que vai acontecer amanhã com você. Deus determina. Mas o diabo também, ele tem uma missão. Veio matar, roubar e destruir. E muitas das vezes, irmãos, ele está influenciando a vida de pessoas, que ele está tomando posse da vida delas. Mas eu quero seguir com você um pouquinho mais a respeito da vida desse homem, porque é interessante, irmãos, quando nós olhamos para a história, para a narrativa bíblica do Evangelho e descobrimos, irmãos, e nos vemos dentro dessa história, vemos dentro daquilo que está acontecendo e nós nos encontramos dentro disso. Às vezes você pode pensar, mas eu não sou dominado por Satanás. Eu não tenho uma legião ou um demônio. Estar possuído, irmão, estar dominado, não necessariamente você vai ficar babando por aí, caindo pelo chão, fazendo coisas extraordinárias. Jesus, quando ele estava ali nos seus momentos finais, ali naquele momento da Páscoa, né? Ele dá o pão molhado a Judas, e a Bíblia diz que Satanás entrou nele, e ele foi encontrar com os soldados, com os líderes fariseus, e vendeu Jesus. Ele não saiu babando, não saiu caindo, batendo, simplesmente Satanás entrou no coração dele, e ele negou o Cristo. Ele vendeu o seu mestre. Ele vendeu o seu Senhor. Então, muito cuidado, porque às vezes nós achamos que está dominado por Satanás. São pessoas que estão possessas, falando coisas estranhas, caindo, batendo, babando por aí. Não.
Satanás, ele entra sutilmente, influencia a pessoa a fazer algo contrário àquilo. E é uma forma de Satanás governar a vida. Tanto é que Jesus diz que quem mente é filho do diabo. Olha a seriedade do governo das nossas vidas. Satanás, ele sutilmente, ele faz as coisas acontecer. Mas eu quero pensar com você e caminhar um pouquinho na história que nós lemos, nessa narrativa maravilhosa que nos faz pensar, irmãos, sobre esse governo das nossas vidas e o que o encontro com Cristo faz nas nossas vidas. A Bíblia diz que, vendo ele, Jesus correu, se ajoelhou, se prostrou e disse-lhe: Filho, mestre, filho de Davi. O Cristo, ele reconhece, ele vê ali o Deus presente, o Deus Filho na terra, diante dele, deles, daquela legião. E ele se ajoelha, eles se dobram diante de Jesus, reconhecendo a soberania de Jesus. Meu irmão, eu e você precisamos reconhecer a soberania de Deus. Por que as pessoas vivem desesperadas, até mesmo com medo da morte? Porque não tem conhecimento, não tem consciência, ou perde o senso da soberania de Deus. Simplesmente isso. A pessoa perde o senso da soberania de Deus, porque a minha vida depende de Deus, como diz Davi. Eu não posso acrescentar um dia, não posso acrescentar um centímetro, eu não posso, Ele é dono da minha vida, meus dias estão contados diante dEle. O tempo que Deus nos chamar, irmãos, o tempo que Deus determinar de vida para mim, está maravilhosamente bem, porque aqui é só uma passagem. Mas esses demônios olham para Jesus e reconhecem Jesus como o soberano, como o Senhor, e ele se dobra e diz: por favor, clama até pelo nome de Deus, por incrível que pareça, eles clamam por nome de Deus, conjuro, te peço por Deus, que não me atormentes, que não me expulse, que não me mande sair daqui. E os próprios demônios, irmãos, eles veem aquela manada, já sabia ali daquela manada de porcos, e pede para Jesus: deixa nós entrar naqueles porcos então, já que nós não podemos ficar na nossa casa mais, porque a vida daquele homem tinha se tornado a casa do diabo. E então eles pedem para ir para aquela manada de porcos, e Jesus permitiu. Talvez alguns diriam: como Jesus é ruim, né? Deixou que aquele diabo matasse os porcos. Por que Deus deixou que o diabo entrasse lá e matasse os gados de Jó? Os animais que Jó tinha. Como Deus é ruim. Porque hoje é bem assim, né? Parecido, né? Você vê as pessoas jogando pessoas na rua, mas se achar um cachorrinho, um animalzinho na rua, é um crime. Mas deixar o ser humano morrendo pelas ruas, mendigando pela rua, não tem problema. Ainda que seja pai ou mãe, ou um parente, não tem problema. Os direitos humanos não estão preocupados em tirar os velhinhos da rua e acolhê-los num abrigo. Ah, mas se for um animal, é um crime. Vão atrás, vão buscar quem deixou lá na rua. Mas o ser humano, e é exatamente, olha que, como é parecido, irmãos, o ser humano não muda, a natureza humana não muda. Olha o que acontece aqui, depois de Jesus então permitir que aqueles demônios, aquela legião entrasse nos porcos, eles entraram numa manada de porcos, verso 11, que pastava pelo monte, uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram, dizendo: manda-nos para lá, e Jesus permitiu. E verso 13, então saindo os espíritos imundos, entraram naquela manada de porcos, de certa forma que era 2.000 porcos,
precipitaram despenhadamente, loucamente, por aquelas morro, por aquelas barranceiras, e caíram no mar da Galileia, e ali eles afogaram e morreram todos. E então aqueles homens que cuidavam dos porcos, eles saíram correndo e foram avisando as cidades, aos povos das cidades, aos campos, falando o que tinha acontecido. E o que acontece? Eles vêm. Olha o que vai acontecer. Veio aquelas pessoas vieram para ver o que tinha acontecido. Então saiu o povo para ver o que sucedera, e indo ter com Jesus, vieram e viram que o endemoniado estava, aquele homem que antes era endemoniado, obviamente, né, porque não é mais, tá? Eles viram ele sentado ao lado do Senhor, em perfeito juízo, vestido. Porque aquele homem vivia nu, aquele homem se rasgava, ele se machucava, ele se batia, ele era preso, e as cadeias, ele estourava as cadeias, algemas. Mas agora, aquele homem está sentado, ao lado de Jesus, e vê aquele homem sentado ao lado de Jesus em perfeito juízo, irmãos. Verso 15: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, ou que antes era endemoniado, e que tivera legião, não tem mais, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. E os que havia presenciado os fatos, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado, acerca dos porcos. E entraram e rogaram-lhe que retirasse da terra deles. Eles não quiseram Jesus, eles não aceitaram Jesus mais no meio deles, porque Jesus tinha permitido que o diabo matasse os porcos, que havia tido uma matança, uma destruição, e que aquele homem que estava sentado em perfeito juízo, parecia não ter nenhum valor para aquele povo, para aquela sociedade. Será que aquele povo era muito diferente de nós, do nosso povo? Vamos pegar o nosso Brasil. Quantas pessoas que estão destruindo a sociedade, acabando com a reputação da sociedade, da família, que estão matando os pobres, que estão enriquecendo com dinheiro alheio, e nem aí para quem está padecendo, e tendo que trabalhar dia e noite. Jesus, quando aquele homem encontra com Jesus, aquela legião que reconhece a soberania de Jesus, ele sabia que eles não podiam ficar mais na vida daquele homem, e então ele só pede para que Jesus não expulse da região deles, mas que deixasse eles lá. Eles iriam sair dali, porque não tinha mais lugar para eles, na vida daquele homem. Por isso eles entraram na manada de porco, e os matavam todos. Meu irmão, quando Jesus entra na vida do ser humano, ele muda. Quando Jesus entra no nosso coração, tudo muda. Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, ele diz: nenhuma condenação há para todos que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Mas se você for para a carta do apóstolo João, na primeira carta do apóstolo João, ele diz: quem crer não será condenado, mas quem não crer já está condenado. A vida muda a partir de um encontro com Jesus. A vida muda.
a partir de que Jesus entra e liberta o eu, homem, o eu, você. Irmãos, nós poderíamos tirar muitas lições. Esse texto é muito rico. Ele é extraordinário. Ele fala do convívio, do relacionamento, da vida do homem sem Cristo e do homem com Cristo. Ele fala da sociedade. Ele fala da divindade, Satanás. Satanás, ele propôs alguma coisa na vida daquele homem, destruir. Primeira coisa, Satanás propôs destruir a vida daquele homem. A missão de Satanás, matar, roubar e destruir. Satanás tirou aquele homem do relacionamento familiar. Aquele homem não vivia com sua família, vivia nos sepulcros, nos túmulos. Ele passava dia e noite andando, gritando pelas ruas, pelos sepulcros. Não havia relacionamento familiar na vida daquele homem. Ele acabou com o relacionamento social daquele homem. Aquele homem não tinha lugar na sociedade. Aquele homem era um desespero para a sociedade. E a maneira que a sociedade encontrou de talvez ajudar aquele homem, o remédio que eles deram, era prisões. Só que as prisões não eram suficientes para prendê-lo, porque ele destruía as prisões. A sociedade, irmãos, muitas das vezes ela propõe ajudar pessoas que estão destruindo, ou estão destruídas, presas por Satanás. Pessoas que roubam, que matam, que estupram, que faz um mundo de coisas erradas. E a sociedade prende, leva para os presídios, para as penitenciárias. Mas 70%, irmãos, sai de lá igual para pior. A maioria dos reincidentes já foram presos, por incrível que pareça. A sociedade não tem preocupação em recuperar ninguém, mas Jesus tem. Jesus tem. E o que Jesus faz na vida deste homem, irmãos, é algo transformador. Jesus, ele liberta aquele homem das prisões de Satanás. Jesus, ele vai fazer na vida daquele homem algo que trouxesse para aquele homem dignidade. Jesus veio resgatar e colocar ele na sociedade, por isso ele estava vestido, sentado em perfeito juízo com Jesus. Jesus, irmãos, ele, mais lindo, irmãos, dessa história, isso me emociona, irmãos, porque o encontro com Jesus proporciona isso. Jesus, ao ser expulso pelos gadarenos, gerazenos, porque aqui, irmãos, são 10 cidades envolvidas ali naquela região, a região de Decápolis, né? E aquele povo expulsa Jesus. E Jesus então faz o quê? Jesus tinha cumprido a sua missão. Ele entrou naquela cidade para libertar aquele homem, para salvar aquele homem, para curar aquele homem. Jesus então entra no barco com seus discípulos agora. Foi expulso, vamos embora. Missão cumprida. Ninguém mais aqui quer milagre, quer maravilha. Ninguém quer. O povo não está afim de ver coisa boa, não. Eles preferem viver, amar os seus animais, os seus porcos, mas eles estão chateados porque um homem foi salvo, um homem foi liberto. E então Jesus vai entrar no barco. Ao entrar no barco, verso 18, ao entrar no barco, Jesus, seus discípulos, aquele homem que foi liberto, ele suplicava-lhe, dizendo: deixa eu ir com vocês, deixa eu ir com vocês. Jesus, porém, não lhe permitiu. Quando você tem um encontro com Jesus, você quer estar com Jesus, você aprecia a presença de Jesus.
Aquele homem queria estar com Jesus, mas Jesus não permitiu, dizendo não. Tem muitas pessoas que precisam de você aqui nessa cidade. Volta, vai para sua casa, conta para os seus parentes o que o Senhor fez por você. Jesus deu àquele homem, agora, dignidade, vida em sociedade, vida familiar. Jesus deu àquele homem uma missão. Ele tem agora a missão de propagar, de proclamar, e ele faz isso. O texto vai dizer para nós isso. O texto nos mostra isso, que aquele homem voltou. Então, verso 20, então foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. O povo que o expulsou. Aquele homem voltou e começou a pregar naquelas cidades, ali da região de Decápolis. E lá, se você continuar lendo o texto, o Evangelho de Marcos, lá no capítulo 7, Jesus vai voltar lá. Agora não é mais expulso, e muitos creram. Por quê? Porque um homem liberto, resgatado, saiu proclamando o que Jesus lhe fizera na vida dele. Jesus nos liberta e Jesus nos dá missão. E Jesus, ele deu uma grande missão para toda a sua igreja: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Ensinai-os. Irmãos, nós precisamos levar Deus a sério, nós precisamos levar a palavra de Deus a sério, nós precisamos, irmãos, levar o evangelho de Cristo a sério, irmãos. A vida cristã não é um passatempo, igreja não é passatempo, igreja é lugar de você receber a palavra de Deus e proclamar lá fora a palavra de Deus. Nós somos chamados a sermos igreja, proclamando o reino de Deus lá fora. Jesus teve um ministério itinerante, ele ia de cidade em cidade, de região em região. Este homem, ele sai de cidade em cidade pregando, falando do que Cristo fez na vida dele. Quem governa a sua vida? Quem governa a minha vida? Se Jesus está governando as nossas vidas, nós precisamos viver o que Cristo tem feito nas nossas vidas. Nós precisamos declarar, proclamar o que Cristo tem feito nas nossas vidas. Mas se temos sido omisso, se temos sido negligente, cuidado. Pode ser que Jesus não esteja governando a sua vida. E se Jesus não está governando, outro governo vai governar. Não permita, não perca a oportunidade da salvação. Não perca o que Cristo fez na sua vida. Seja alguém que leva a sério o Evangelho de Cristo, que viva o Evangelho de Cristo, que viva a missão que recebeu, que proclame com verdade, com seriedade, com fé, a salvação. Quantas pessoas, irmãos, morrem sem Cristo, sem conhecer, sem conscientizar a vida que ela vai passar após a morte. Acho que foi essa semana, não lembro. Eu cheguei no salão da minha esposa, né, e estava atendendo umas pessoas, né, e ali, pessoas cristãs, né. Eu disse: não tem problema não, se Cristo me chamar, eu estou indo, estou pronto, né? E não sou daqui, vou para o reino, né? Quem não morre não encontra com Jesus, então eu vou encontrar com Jesus. E a pessoa disse: na dúvida, espero que sim. Eu disse: não, creio
convicção de que a soberania de Deus, irmãos, Deus na sua soberania infinita me salvou. E o destino da minha vida não está nas minhas mãos. O governo da minha vida não está nas minhas mãos. Está em Cristo. A minha vida não me pertence. Pertence a Cristo. No momento que eu entreguei o meu coração para Jesus, irmãos, a minha vida passou a ser dele. O governo é dele. Eu quero ser apenas um instrumento do Senhor. Eu quero viver todos os dias da minha vida tudo aquilo que Deus tem para mim. Tendo a certeza, irmãos, de que cada minuto está nas mãos do Senhor. Se não, irmãos, Satanás entra e faz a festa. Jesus te ama tanto. Ele tem um plano soberano na sua vida. Jesus veio a esse mundo morrer por você. A morte de Cristo não foi vã. Não foi apenas para um quem sabe. Como eu disse, João diz: quem crer não sofrerá condenação. Mas quem não crer já está condenado. Crer, irmãos, é a única condição para que a gente experimente a vida, a verdadeira vida, a vida em abundância que Ele tem para nós. Quem crer não será julgado, mas quem não crer já está julgado. Por quê? O texto diz: porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Se você, meu irmão, tem crido no Cristo, no Filho unigênito de Deus, tem se rendido a Ele e tem descobrido que você não é governo, você não tem o domínio, você não é você que governa a sua vida. E a palavra de Deus nos ensina isso, que não é nós que governamos a nossa vida. Então, leve Deus a sério. Viva a palavra de Deus. Deixe a Cristo governar as suas ações. Deixe a Cristo direcionar o seu dia. Deixe a Cristo estar com você em todo momento. Para de achar que você é dono da sua vida, que você faz o que você quiser da sua vida. Muitos jovens entram nessa contenda com os pais para dizer que os pais não sabem o que é melhor para eles, como se eles soubessem. Se os pais não sabem, menos ainda sabem eles. Claro que os pais também não sabem, mas eles menos ainda. Mas tem alguém que sabe, aquele que o criou, aquele que o sustentou, que formou. Leva a Deus a sério. Vocês que são jovenzinhos, leva a Deus a sério. Siga o conselho do Salomão, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que venham os dias dos quais vocês dirão: não tenho prazer neles. Leva a Deus a sério. A vida é uma só. O único dia que nós temos é o hoje, porque o amanhã não nos pertence. Esse homem, a partir do encontro com Cristo, ele levou a missão dele a sério e se tornou um proclamador da palavra de Deus, do que Cristo fez na vida dele. Meu pedido para você nesta noite, que está aqui conosco, ou que está do outro lado e nos ouvirá: leva Deus a sério. Viva todos os dias o que Cristo tem para você, porque a única coisa que não nos pertence ainda é o hoje. Que Deus nos abençoe com a sua palavra.